Gente, eles encontraram Isaac na vida real do canal do Save Manual, lembrando que eu nunca nunca joguei Binding of Isaac. Eu até tenho ele na Steam, né? Acho que alguém me deu em algum momento, mas eu nunca joguei, nunca vi nada. Assim, eu sei como o jogo é, né? Mas eu nunca vi a história nem nada. Então, enfim, vambora aí, sem muitas delongas, que eu tô animado pra assistir, porque esse vídeo foi me recomendado 1 milhão de vezes, cara. Então, é porque o YouTube acha que eu vou gostar, então tô animado, né? Em 2014, esse jogo Assiste um dorama na roxinha, quem sabe um dia, mano. Eu não tenho... escondeu um segredo tão bizarro e complicado que somente com a Desbanda união limão, tenho que inteira de uma pensar, comunidade o mistério Nossa, seria alto. resolvido. Porém, alguém trapaceou e então o desenvolvedor decidiu se vingar. E o que veio depois acabou virando uma lenda. The Binding of Isaac é um jogo indie desenvolvido por Edmund Macmillan. Anos depois, em conjunto com a Nicalis e através de uma parceria com Tyrone Rodrigues, The Binding of Isaac Rebirth foi lançado em novembro de 2014. E ó, caso você nunca tenha jogado, eu explico rapidão. Se liga, esse é um jogo roguelike, ou seja, se você morre, você perde totalmente seu progresso. Contudo, à medida que você vence algumas partes... Então, e é um dos mais antigos, provavelmente, né, cara? Porque esse Binding of Isaac não é novo, não, cara. Ele é pelo menos, tipo, 2012, 2013, não? Mas é bonito o gráfico, bonito pra caramba. Só que eu já ouvi falar também que esse Binding of Isaac, ele é um dos jogos com uma das platinas mais difíceis de todas, né? Tipo, você tem que zerar umas 40 vezes. Libera novos itens e novos desafios. Nesse Tem jogo, um primo você viciado nesse Isaac, jogo? ou algum desses outros personagens. E seu objetivo é descer vários andares até enfrentar um chefão final. Após vencer algum dos últimos chefes, você é recompensado com um dos vários finais do jogo. E libera também alguns itens que vão mudar suas próximas partidas. O legal de The Binding of Isaac é que uma jogatina nunca será igual a outra. Todos os itens são aleatórios e praticamente todos eles combinam entre si. Uma partida pode ser totalmente fraca, com apenas tiros, que no caso desse jogo são as lágrimas do Isaac, ou pode ficar algo completamente maluco, com a tela parece mesmo, na real, né, o personagem até. Tudo pelo caminho, é muito divertido. E quer saber outro jogo divertido? War Thunder! Damn, bro, parece realmente legal, cara. Até mesmo ver jogo, a história de... Ele vai... O quê? O link na descrição. War Thunder! E 600 troféus, meu Deus, foca em vários temas cristãos, religiosos. Eu vi que tinha um personagem chamado Judas ali quando ele passou, né? Diferente desse jogo, a história de Isaac. Mas bem, pra quem já era fã da versão anterior de The Binding of Isaac, o lançamento da versão Rebirth foi um prato cheio. É um jogo... O que é Binding? Binding é o quê? Eita, que é isso, cara? Completamente novo. Eita, sai da tela, que negócio é esse, cara? Já tinha vários finais e enigmas, os fãs do jogo começaram a procurar rapidamente o que esse novo Isaac teria. Aos poucos, as conquistas da 297 horas desse jogo, não fiz nem metade. Foram sendo descobertas e conquistadas, mas uma coisa super estranha foi notada pelos fãs. Um vazamento dos troféus do jogo na versão de PlayStation mostravam 3 troféus escondidos que ninguém sabia como pegar: The Mind, The Body and The Soul. E todos eles eram algo como derrote Satã, ou derrote isso aqui, ou derrote The Lamb com The Lost. Esses troféus provavam que, mesmo depois de completar o jogo e fazer todos os finais e pegando quase tudo, ainda tinha segredo a ser resolvido. O que era esse The Lost? Ou melhor, quem era esse... Com The Lost, ou é um personagem ou uma arma, né? Personagem perdido. E como desbloquear ele? Bom, só com essa informação dos troféus, os jogadores testaram um monte de teorias. Desde zerar o jogo, sem tomar dano e de outras diversas formas, até estudar cartas de tarô. Mas ainda no mesmo dia do lançamento, uma descoberta foi feita. The Binding of Isaac é famoso por sua quantidade obscena de itens. Atualmente, na última atualização e DLC, o jogo conta com mais de 700 itens, sendo que a maioria desses itens também se combinam uns com os outros, é uma loucura. Mas lá no lançamento, o jogo tinha apenas, tá, entre aspas, 341 itens. Nossa, agora diminuiu, hein? Muito a atenção de algumas pessoas. Em um dos últimos finais do jogo, sentido, né? Seria fácil demais. A casa de Isaac é revelada e aos poucos a câmera mostra uma árvore com um papel de desaparecido, onde mostra Isaac e, ao fundo, a silhueta do que parece ser sua mãe. Esse final era muito esquisito e bem diferente de todos os outros. No geral, os finais de Isaac pouco acrescentam na história. A maioria deles é pra mostrar que você liberou algum item especial. Alguns, inclusive, mostram uma cena sinistra. Apareceu o pote dele. Específico foi esquisita demais. Era diferente de todas as outras. Rapidamente, os jogadores notaram que um dos itens do jogo é o cartaz de desaparecido. The Lost, né? Ou perdido, né? Mesmo mostrado nesse final. E aí, algo começou a acontecer. O item Missing Poster é um item da categoria Trinket. Ele é um amuleto, tá? Que o personagem pode carregar. No geral, os amuletos de Isaac te dão passivas. Só que esse aqui, ninguém sabia direito o que fazer
fazia. Até porque uma das graças de jogar The Binding of Isaac é você pegar um item e tentar perceber o que ele faz diferente. Nenhum item desse jogo tem uma descrição detalhada do que ele faz, né? No geral, são só frases vagas. E a frase, quando você pegava esse item, era interrogação, interrogação, interrogação. Mas então, um avanço foi feito. Um jogador, segurando esse item, matou seu personagem numa sala de sacrifício. Ó, eu não vou mentir pra você. Sala de sacrifício. The Binding of Isaac tem uma cacetada de coisas pra explicar. Mas pra facilitar a história e o seu entendimento, eu vou só explicar o necessário, tá? E a sala do sacrifício é uma dessas coisas. Ela é simplesmente uma sala que contém espinhos no centro. Os espinhos machucam se você pisar neles, mas quanto mais você pisa, mais recompensas você ganha. Numa partida comum, é uma sala onde você pode tentar pegar melhorias. Você troca vida basicamente por itens, caso você tenha muita vida pra gastar. Mas o interessante aqui nessa história é que ao morrer com um item desaparecido equipado, ou seja, ao perder uma partida de propósito aqui, a tela de Game Over fica um pouco diferente. No geral, a tela de Game Over é uma carta de despedida de Isaac. A carta diz: querido diário, hoje eu fui morto por essa coisa. Deixo tudo pro meu gato, Guppy. Adeus, mundo cruel. E aqui ficam os itens que você pegou na sua partida, e aqui aparece o monstro que te matou. Mas ao morrer com o item de desaparecido, não mostra um monstro na tela de Game Over, e sim uma peça de quebra-cabeça. Obviamente isso chamou a atenção e um post no Reddit foi criado. Os jogadores começaram a testar, e então vários começaram a mandar imagens de quebra-cabeças, mas o que mais entregava os curiosos era que as peças eram diferentes umas das outras. E ninguém sabia ao certo como fazer para diferentes peças aparecerem. Isso tudo aconteceu ainda no dia de lançamento de The Binding of Isaac. Não, isso é bizarro, né, cara? E um dia os caras já descobrem tudo isso, né, cara? É loucura. Jogadores, então, de várias regiões começaram a morrer o máximo que podiam para juntar peças desse grande... Pô, é muito doido, né, cara? Porque tem muita gente jogando o jogo, então, independente do mistério que os caras colocam, mesmo assim, é muito raro quando Eu lembro da época do GTA V lançou que os caras ficavam aquele mistério do Monte Chiliad, né, tentando achar coisa nova. Só que é muito difícil, né, cara? Depois da primeira semana, é muito raro a galera achar coisa nova no jogo, né, cara? Quebra-cabeça. Aos poucos, os olhos mais atentos repararam uma coisa. Algumas peças de quebra-cabeça tinham um símbolo diferente. Um pixel, uma coisinha. Essa aqui tinha um pontinho, esse um quadradinho, esse bagulho aí e um quadradinho um pouco maior. A teoria era de que cada símbolo desse representava um quebra-cabeça inteiro diferente. E 4 símbolos, entendia-se então que eram 4 quebra-cabeças. E pra que vai ser usado esse quebra-cabeça no final, né, cara? Você vai ter que encaixar essas 4 peças uma nas outras, né? Mesmo assim, ela vai deixar bordas, né? E com mais peças aparecendo de diversos jogadores, a teoria foi só melhorando. Juntando algumas peças, os jogadores descobriram que, na verdade, elas formavam uma nova tela de Game Over. Mas o que seria isso? Qual era o mistério por trás disso? E por que era tão difícil? E como pegar mais... Eu falei, o diário é um papel. Peças? E quanto tempo levaria? Nossa, são tantas perguntas! E a resposta é... jamais saberemos. E ó, eu não tô mentindo, tá? Você vai entender. Um streamer que eu acompanhava recebeu uma mensagem no seu chat dizendo que tinham desvendado o enigma. Cobalt Streak abriu a live no momento em que o jogo lançou e, revezando com seu amigo, eles fizeram uma maratona onde cada um deles iria jogar por 12 horas e eles iriam trocar de turno até descobrir todos os segredos do jogo. O objetivo deles era ser os primeiros a ter todas as conquistas e pegar os 100%. Tá louco, eles fizeram praticamente tudo, mas ainda faltava uma boa porcentagem e algumas várias conquistas para chegar no 100%. Eles também estavam ajudando a reunir os quebra-cabeças, mas depois de tantos turnos trocados e com a mensagem tão intrigante como aquela do chat, Cobalt teve de testar. Cobalt, aparentemente você tem que seguir 4 passos. Primeiro passo, com o Isaac, morra para o Mulibum no basement. Pô, como é que os caras descobrem essas paradas, né, cara? Maggie, morra para suas próprias bombas nas cavernas. Será que é no aleatório, né? Com Judas, morra pro pé... mas tá toda hora, eu não sei que botão que eu aperto, que aparece esse negócio, cara? Pena que já vi antes. Cara, como é que esses caras descobrem essas paradas, né? É que nem lá na speedrun que a gente viu do Save Manual uma vez do... Era de algum Dark Souls, eu acho, cara. Era de um Souls-like. Que, pô, pra você tinha que usar flash e daí o item ia pro outro, não sei o que. E isso fazia o teu personagem ficar indestrutível, tá ligado? Era umas paradas assim, como, cara? Como esses malditos descobrem isso, né, cara? É muito maluco, mano. E quarto e último passo, com Azazel, morra para a primeira forma de Satã no Shell. Quando ele viu esses passos, o Cobalt, tal como qualquer outra pessoa da comunidade, não levou a sério. Essa informação era muito aleatória e complexa, né? Vários passos, morre com não sei quem, não sei aonde. Então, cara, como que alguém, né? É um desenvolvedor do game, cara, que chegou pra falar pro cara, né? Mas depois de tentarem tantas coisas diferentes no jogo, pra ver... Como que o cara
descobriu os 4 passos. Esse cara descobrisse um passo só, tudo bem. Mas o cara descobriu os 4 passos de uma vez, cara. Esse tal sei não, hein, cara. O Cobalt pensou, por que não, né? E decidiu seguir os passos. Acho que não posso provar algo. Note que esses passos não ele não parecia muito animado, né? Realmente não parecia muito confiante. Fáceis de seguir. E essa era uma das razões de ninguém levar a sério. Chegar no fim do jogo não é uma tarefa muito fácil, muito menos fazer um passo após o outro seguido, tá ligado? Na mesma gameplay. Mas o Cobalt insistiu. Então, cara, com tantos finais que o jogo tem, com tanta coisa pra você ficar refazendo, ele faz parecer que o jogo é curto, né, cara? Mas acho que ele não é muito simples, ele não, fez o passo do Isaac. Depois, ele morreu pras bombas com a Meg. Depois, morreu pro pé da mãe em Necrópolis. E, por fim, com Azazel, ele conseguiu chegar no Satã. Ele chegou somente com 5 vidas. Ele até chamou seu amigo pra assistir junto e ver se a teoria dava certo. Ele conseguiu matar os primeiros inimigos e, logo após, ele morreu de propósito para o Satã. Não, e você vê que o cara tava fazendo isso, tipo assim... Ele nem pra pedir pro cara enviar um vídeo pra ele comprovando que a teoria era certa, né? Ele tá fazendo isso aqui, o cara já tava confiando em qualquer coisa que mandavam no chat, né? Veja. Vamos ver o que acontece. Kill me, please. Ok, morreu. Uou! Yes! Era real mesmo! O The Lost era um novo personagem secreto pro jogo. E um personagem adicional no jogo. Tá, mas... Ok, bem legal, interessante, mas... Eu tô curioso com a parte de encontrar um Isaac na vida real e porque o vídeo ainda tem mais quase 30 minutos, né? Tipo, ok, parece que o cara vai só terminar agora com esse personagem o jogo e vai desbloquear o resto dos troféus, né? Desbloqueável significava novos itens e novos segredos. O The Lost desbloqueia itens incríveis pro jogo, mas esse personagem também, ele é o modo mais difícil, né? Ele não tem coração e ele é apenas uma alminha, ou seja, se você tomar um único acerto, já era, você perde. É como se fosse o personagem depois que morre, né? Nada mais, nada menos do que um tilt. Só que assim, apesar da mensagem do chat ter sido comprovada ao vivo e o personagem super secreto ter sido liberado, um gosto agridoce ficou no ar. Quem descobriu esses passos? É muito estranho, é realmente muito estranho. Parece muito que foi um desenvolvedor revelando ou algo assim, né? Porque... de fato, foi muito de uma vez, né? Como que os caras sabiam disso, mano? Foram descobertos. Quando eu disse que jamais saberíamos as respostas de algumas perguntas, eu tava falando sério, tá? O enigma todo, na verdade, foi desvendado por dataminers. Dataminer é o nome dado pra alguém que, na tradução literal, mas zoado, em termos mais simples, é alguém que abre os arquivos do jogo, os códigos, tudo, e começa a destrinchar linha por linha. Isso complica, né, cara? Fica sem graça, né, cara? É uma pena que isso existe, vamos ser sinceros. Essas paradas dos caras irem dentro do código fonte do jogo, assim, se eu fosse criador do jogo, ia ficar chateado de saber que descobriram um mistério que eu coloquei dessa forma, né? E um cara olhou pros códigos de The Binding of Isaac e desvendou a charada, mas de uma forma não intencional. O hacker, o dataminer, o FDP, como você preferir chamar, ele estragou o enigma que Edmund Macmillan tinha planejado pro jogo, e ele fez isso sozinho. No geral, todos ficaram muito felizes, né, em saber que o jogo tinha ainda mais conteúdo escondido, mas os fãs se dividiram um pouco. Alguns comemoraram o mistério revelado. Não tem o que fazer, cara, assim, de fato, não tem muito o que fazer, mas é triste, cara. De forma não poderia ter sido de uma forma bem mais legal, né? E outros ficaram chateados pelo como se usasse um hack, né? Esforço em vão. Até hoje não se sabe como conseguir as peças restantes, como era direitinho cada página que as peças então, né? Pois é, né, cara? Caramba, os caras, tipo, pularam tudo isso, né? Ah, mano... Fiquei triste, sinceramente. Nada. Todo o mistério foi simplesmente revelado dias depois do lançamento do jogo. Mais especificamente, 109 horas depois do lançamento. 109. O Edmund Macmillan, obviamente, ficou super chateado. Numa entrevista para o canal Vinesauce, ele é perguntado sobre os segredos em Isaac. So you guys put a lot of secrets in Isaac and a lot of, codes. And I remember there was a thing about how you don't want people to spoil them. So my question to you guys is, there's a lot of stuff that still hasn't been discovered yet? Que até o cara ali que descobriu na live, parece que ele não ficou tão animado, né? Ele só fez assim, ó, sabe? Tipo, ele não é como se os caras tivessem pulado, porque também não foi eles que descobriram isso, né? Pareceu de fato como se eles tivessem roubado, né? Already fucking fucked it up. They all messed it. They swallowed a $100 steak with one bite. They couldn't resist it. They had to break it apart. And even though people were fucking mas assim, também é um pouco inocência do desenvolvedor achar que isso não vai acontecer, né, cara? Vamos ser sinceros. Tipo assim, é legal, é um mistério e tal, mas também é um pouco inocência você pensar que ninguém vai olhar, ainda mais num jogo tão famoso, né? Working on some of the biggest secrets that would have taken a while to unfold. They said, "No! I want it all now!"
and then they spoiled it for the rest of us. It's disheartening. Like it sucks because it's like, well, we're gonna start working on an expansion soon, but we sure as hell aren't gonna fucking take all the time that it took, especially with Simon. Triste, porque tipo assim, a parada era a comunidade se juntar pra tentar resolver o enigma, né? Muito disso era sobre essa parte, né? He tried his best to like really bury this stuff so it would deter people from doing this. Esse acontecimento deixou o Edmund tão desgostoso com a galera. Que isso, Levi? Acabei de ter uma paralisia do sono e vi o Vani parado do lado da minha cama? Que história é essa, cara? Tá louco? Que papo, hein? Não colocar mais segredos em seu jogo. Afinal, um hacker sozinho poderia acabar com a graça toda em questão de dias ou até mesmo horas. Algo que era pra unir uma comunidade inteira de fãs e juntar quebra-cabeça, etc. Foi simplesmente jogado a todos como nada. Um desperdício de intenção. Mas... Opa, salve Rafael Sheeran. Primeira vez na live depois de acompanhar os vídeos por uns meses, mano. Que isso, cara? Seja bem-vindo aí. Espero que você se divirta. Né? O fim desse primeiro puzzle foi bem, Moisés. Só que Edmund Macmillan e Tyrone decidiram se vingar dos dataminers. E, dessa vez, nem olhando o código do jogo, o enigma seria revelado. The Binding of Isaac Afterbirth. Um ano passou e The Binding of Isaac recebeu uma DLC que... Por isso que os caras foram querer fazer já tô sacando a parada. Eles vão fazer um enigma que vai envolver fazer coisas na vida real. Então não vai ter como os caras fizerem hack dentro do jogo pra descobrir, né? Expandiu o jogo. Uma nova área foi adicionada, mais de 100 itens novos, uma nova trilha sonora, hein, mais combinações de itens, transformações, monstros, chefes, achievements e um modo novo de jogo chamado Grid Mode, o modo ganância. Olha, pode não parecer, tá? Mas Isaac, além de ser um jogo muito difícil, também é bem demorado de ser completado. Vejamos aqui, ó, nosso amigo Ironic, por exemplo. Salve, Ironic. O cara tem 1000 horas e ainda falta uma conquista. Com a nova atualização, geral foi sedento ler os códigos do jogo, né? Claro, pra ver se encontravam segredos. E já no mesmo dia, novos hackers e dataminers... sei lá, mano, eu acho que devia nessas plataformas, Steam, PlayStation e tudo mais, ter alguma espécie de níveis de troféu, não só ouro, prata e platina. Deveriam ser tipo assim, pô, a platina do Binding of Isaac vale 1000 vezes mais do que a platina, sei lá, né, cara, do First to Phantom, né, cara, que você faz rapidinho, né, cara, é bizarro. Platina live eterna até platinar Binding of Isaac. Um dia a gente faz, hein, cara? Fica a promessa. Eles começaram a fuçar em tudo do jogo. E, surpreendentemente, eles encontraram algo. O jogo continha mensagens criptografadas escondidas. E depois de trabalharem muito em conjunto para descriptografarem, essa fala foi muito difícil de falar, os hackers descobriram 4 mensagens. Uma receita de como fazer cookies, um trecho da história de Don Quixote, um trecho do livro O Apanhador no Campo de Centeio e, por último, essa frase. Quem quer comemorar? E quem está de boa em apenas esperar? Eu dei tudo de mim. Eu só queria... Lá ele. E só queria que você sentisse o mesmo. A comunidade de hackers ficou um tanto quanto inquieta. Pareceu uma indiretinha ali, né, cara? Tipo assim, ó, vocês, pô, interessante, hein, cara? Mais uma promessa. E trollando eles. Já outros sentiam aqui, que tinha algo escondido naquelas mensagens. Essa discussão durou por um bom tempo e, na real, a última mensagem é a que mais diz sobre o real puzzle. O Edmund realmente tinha ficado chateado com aqueles que estragaram a brincadeira. Então, ele decidiu zoar e sacanear os hackers, colocando essas mensagens pra deixar eles malucos, o que acabou funcionando. Chegou num ponto da briga de ego tão grande onde os dataminers estavam chegando na conclusão que o novo quebra-cabeça de The Binding of Isaac era direcionado somente pra eles e que somente eles poderiam resolver. A vingança do Edmund foi certeira, mas, novamente, o gosto agridoce voltou. Era esse, então, o segundo segredo? Sacanear aqueles que sacanearam? Ah, não podia ser. Alguma coisa tava errada. E ó, estava mesmo. O novo modo de jogo dessa atualização, o modo Grid, teve um bug muito esquisito no lançamento. Veja, diferente do modo normal, no modo Grid você enfrenta ondas de inimigos. Ganha dinheiro, gasta dinheiro pra comprar melhorias, enfrenta um chefe e vai pra próxima fase. É a real ambição aqui. O ciclo vai se repetindo até você chegar no último andar, onde tem um chefão exclusivo chamado Ultra Grid, né? A Ultra Ambição. Depois de derrotá-lo, uma máquina de doação com o nome Grid aparece. Máquinas de doação não são coisas novas em The Binding of Isaac, tá? Rapidinho, nas lojas do jogo quase sempre vai ter uma máquina de doação. À medida que você doa suas moedas pra máquina, você libera novos itens pro jogo e melhora a sua loja. O complicado é que demora muito até você conseguir chegar no máximo de 999 moedas doadas. Afinal, a máquina de doação sempre trava após você colocar algumas poucas moedas, te forçando a doar dinheiro em diferentes partidas pra conseguir chegar no máximo. Mas diferente dessa máquina, a do modo Grid só aparece após você derrotar o chefão final, o Ultra Grid, ou seja, era uma tentar colocar todo o dinheiro que você tem ali o mais rápido possível, né? Máquina de doação ainda mais restrita. Só de chegar
nela já é uma vitória. E, estranhamente, ela tem o nome, né? Grid, um modo ganância. O que será que ela liberaria? É especial, Os fãs mais fervorosos iam direto nesse modo o máximo que podiam pra encher maneiro, a máquina de moedas. Porém, além dessa máquina ser mais difícil de chegar... Mas não parecia ser um bug, travava muito mais rápido também. E outra coisa esquisita é que o Ultra Grid se tornava essa estátua gigante de ouro. E junto dele, um baú com um novo final aparecia. Nesse novo final, o Isaac aparece sozinho numa caverna. Um monte de terra começa a cair sobre ele e, ao fim, Isaac fica decomposto. Esse cara aí não é novo, tá? Na verdade, esse monstro ele já apareceu no jogo antes. Ele é o Shopkeeper. São inimigos que geralmente estão ligados a dinheiro. Um final bem estranho e intrigante, mas que tem tudo a ver, né, com ganância. Com essa nova máquina de ele cavou tão... Tipo assim, vamos parecer, tipo, ele cavou tão fundo ali no lugar, foi indo que no final ele ficou preso lá e virou um bicho desse de ganância, sabe? Pela ganância dele, ele ficou, no final, tipo, não valeu de nada, uma parada assim, meio filosófica. Então, novos desbloqueáveis pro jogo provavelmente viriam. Então, muitas pessoas começaram a doar, mas aí veio um grande problema. Ao chegar na moeda de número 109, a máquina sempre travava? Sempre, pra todos os jogadores. Por dias e dias, a máquina não passava da 109 Agora saquei o bug. Isso gerou discussão em fóruns sobre esse possível bug. Interessante, hein? As conquistas do jogo mostravam que tinham itens ainda a ser liberados. Só que com esse bug aí, ó, não dava pra fazer nada. E foi mas tipo assim, mesmo que precise de coisa fora do jogo, não teria como os caras verem no código o que, tipo, sei lá, vai que você precisa de um código ou uma coisa assim, né? Não sei, mano. Quando a loucura da comunidade começou, as pessoas começaram a ficar obcecadas pelo número 109. Por que a máquina... Nossa, imagina daí, era só um bug mesmo, aparece na próxima atualização do jogo, grid corrigido, sabe? Nossa, que banho de água fria que seria, né? Trava logo no 109. Aí, se eu me lembro bem, The Lost tinha sido revelado 109 horas depois do lançamento do jogo, certo? Ô, galera, qual é o item 109? É mesmo, né? É verdade, cara. É meio loucura, mas faz sentido, cara. O item Money equal Power. Dinheiro igual poder. Além dessa... coincidência, hein? Algo, fecha aspas, tá? Algo muito estranho aparecia quando você checava o item no menu. Uma mensagem quase apagada escrita aonde você está aparecia perto desse item. Curioso. Suspeito. Mas bem, um tempo depois no Twitter, o Edmund e o Tyrone disseram que a máquina do Grid Mode estava realmente com bug e que eles arrumariam isso numa nova atualização. E bem, foi feito 109 horas depois da nova atualização. Parte da comunidade ficou enfurecida. Afinal, eles sentiram que tudo isso nada mais foi do que uma vingancinha do Edmund contra aqueles que estragaram a sua brincadeira anterior. Para essas pessoas, o Edmund tinha prendido parte do conteúdo extra da nova DLC em forma de punição a essas pessoas que são desesperadas por ter todo o conteúdo novo e os segredos de uma vez só. E apesar da raiva dessas pessoas, outra galera continuava maluca, intrigada com a constante aparição do número 109, torcendo para que algum mistério realmente estivesse ali. Novas teorias começaram a surgir e o número 109 não parava de aparecer. Até mesmo no Twitter, Edmund e Tyrone mencionavam vagamente o número. Pare de cavucar e comece a viver. Numa escala de 1 a 69. O quanto isso é da hora? 109. Já num outro tweet, problemas técnicos às 10h09 da noite resultaram numa stream mais curta, mas valeu quem colou e sejam generosos com seu tempo. Era tudo muito sinistro. Cara, só pra deixar a comunidade maluca. Outro tweet. Vai rolar um patch de Afterbirth no meio da semana. A ideia é corrigir... Olha lá, vamos ver. Se não for corrigido, aí é realmente muito suspeito, né? Problemas. E, quem sabe, trazer umas novidades extras. Talvez. E então, 109 horas depois do lançamento de Afterbirth, o tal patch veio e realmente corrigiu alguns problemas. E um deles, inclusive, foi a correção da trava da máquina de doação do modo ambição. Agora, os jogadores podiam doar mais dinheiro pra máquina e alguns itens até foram desbloqueados. Contudo, todos estavam sedentos pra chegar no máximo de moedas possíveis pra essa máquina. E ao doar 999 moedas aqui, você ganhava uma nova conquista: generosidade. E a seguinte mensagem era: se todo mundo fosse generoso como você. Uma conquista, vamos lá, não é nada demais. A comunidade legal, mas esperava mais, né? Acabou ficando um pouco triste. Esperava mais. Não tinha segredo. Os dias foram passando e mais pessoas foram pegando essa nova conquista. E aos poucos, a mensagem na conquista passou a fazer mais sentido. Se todos fossem generosos como você. Durante essa nova atualização, o Edmund fez um post em seu blog pessoal para falar o que a atualização tinha mudado. E alguns olhos mais atentos encontraram uma espécie de mensagem. O texto falava sobre como Edmund se sentia sobre o tamanho do jogo,
como os bugs acabaram incentivando a paranoia maluca entre os jogadores que ele nunca tinha visto e algumas outras informações. Mas bug, cara, que bug, cara. O cara tá de sacanagem dele era bug mesmo, né? Sim. Só que algo ali não podia ser mera coincidência. Ao pegar a primeira letra de cada parágrafo desse post, você tinha You are so close, que traduzindo significa você está tão perto. Cara, mas imagina se fosse realmente coincidência, cara, que loucura. Isso levou uma grande parte dos fãs à loucura. Obviamente tinha algo escondido ali. Os olhos se voltaram para aquela mensagem. Se todos fossem generosos como você. E aí veio a teoria. Vamos todos doar o máximo que pudermos para essas máquinas. E dia após dia, mais e mais jogadores iam para esse modo. Pô, será, cara? Vai dar sentido. 199 moedas na máquina de doação. E um detalhe é que, ao pegar a conquista generosidade, essa era a imagem que aparecia na Steam. 233 de 258, né? É, como se faltasse gente pra fazer, né? Um rostinho, só que alguns dias depois, esse mesmo ícone dessa conquista foi atualizado e as pessoas notaram... tá, aquelas ali são os meus troféus, né? Calma, eu também tô viajando. É porque eu não tenho muitos troféus, gente. Isso, de um rostinho, o ícone se tornou uma espécie de papel com os traços pretos. A conquista não tinha nenhuma descrição, mas por que logo a imagem dela foi atualizada? Os usuários então decidiram explorar essa imagem. E ó, ironicamente, ela é uma imagem de 109 pixels por 109 pixels é isso, hein, cara? Tamanho. Bizarro. Várias teorias com essa linha foram testadas e então no dia 13 de novembro de 2015 o usuário Metal Alex criou um post no Reddit. Eu desvendei o código, rapaziada. O segredo estava nos pixels. Só faltava ele mandar assim, né? Eu desvendei o código, rapaziada. Eu olhei no código fonte do game, né? Pô, é sacanagem, Alex, né, cara? Com uma ideia maluca. Olhei no código fonte da Steam, cara. Os pixels das linhas dessa imagem. Contando, ele chegou nesse resultado aqui, ó. 186982666. É, e com isso se cada pixel for uma letra, né? 17376. Sozinhos esses números não significavam uma coordenada, caramba! Ele até tentou usar esses números em algum método cara, de legal. Só que nada funcionou. Até que ele reparou algo. Existem dois espaços maiores entre essas linhas. Um aqui e outro aqui. Então ele assumiu que os espaços menores separavam os dígitos e que os espaços maiores eram, na verdade, o número 0. E então, nessa nova contagem, os números ficaram 108 69 82 66 101 7376. Quebraram o código do Zodíaco, teve a ideia de pegar esses números e verificá-los numa tabela ASCII. Eu não sei como pronuncia isso. Eu tinha que ter visto mais vídeo do Cellbit, né? Mas beleza. ASCII, enfim. E caso não saiba, esse é um código onde cada número representa uma letra ou símbolo. 65 é a letra A, 66 a letra B, 67 a letra C e assim por diante, tá? Esse já é um código famoso. Você pode, inclusive, no Google e pesquisar tradutor ASCII. E em qualquer um desses sites, você vai poder codificar seus textos em números ou decodificar números em textos. Metal Alex foi até o site e colocou o código, o que retornou pra ele a palavra Yerbel, IERBELL. Um texto estranho, com alguns caracteres em caixa alta. Mas como ele já tava na loucura, ele decidiu testar esse texto em vários links. E então, ele decidiu testar no site Imgur. Cara, eu tô paia na pronúncia, né, cara? É um agregador de imagens. Escrevendo no navegador imagur.com/esse código, essa imagem aparecia. Era Uou! O primeiro comentário desse post do Metal Alex dizia: isso aqui é um shitpost? Porque eu nem sei mais dizer o que é real e o que não é. Como a comunidade não tinha muito... Deve ter sido muito maneiro, assim, participar disso daí ao vivo, né? Imagina você todo dia abrindo o Reddit lá e olhando essas paradas. Pra onde ir, eles decidiram investigar essa nova imagem. Aqui aparece o The Lost, o personagem do quebra-cabeças anterior. Em volta dele tem 8 figuras humanas e, abaixo dele, o texto. E naquele dia, ele separou os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e todos os que tinham algum branco e todo marrom entre as ovelhas, e entregou-os nas mãos de seus filhos. Esse texto é da Bíblia. Então profundo agora, que isso, cara? Especificamente do livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 35. Caramba, do que Deus tá falando nessa parte? Separou o texto entregava o número também. E logo ali embaixo, um mapa do tesouro. A galera começou a investigar tudo que poderia ter relação com essa imagem. Mais textos, o porquê do The Lost aparecer aqui, quem eram essas 8 figuras.
tudo. No Twitter, o Edmund ficava atiçando os jogadores com mensagens misteriosas. Quando a imagem de Achievement foi mudada, inclusive, ele disse: os poucos sortudos receberam as chaves. Não se percam. Quando decidiram investigar a imagem, tá alguém cicada, apontou né, a direção cara? certa. Quando o Metal Alex descobriu o código, alguém mandou pro Edmund e ele disse: pô, deve ser muito irado, cara, você ser o desenvolvedor do jogo nisso. E agora, assim, né, é o que eles pensavam naquela outra vez, né? Agora, assim, os caras fizeram uma parada que tá dando certo do jeito que eles imaginaram, né? Assim, a galera tá seguindo da forma que eles pensaram. Deve ser muito maneiro, cara. Essa sensação deve ser muito da hora. O pequeno cachorro em pixel sabe o caminho. Sigam ele para o pôr do sol. Uma referência ao ícone do usuário que contou a ele sobre essa nova descoberta. Vários e vários tweets do Edmund vinham com mistérios e dicas. Inclusive tem esse aqui que é muito engraçado, que obviamente é um código Morse. E se você copia ele e vai lá traduzir, não é um código Morse. Dado momento, ele respondeu a alguém só pra trollar, né? A aranha viu o futuro. Uma mensagem muito misteriosa. Então o pessoal decidiu rever os tweets do Edmund e encontraram uma foto. Inclusive, ó, alerta aí pra quem tem medo de aranha, beleza? Porque tem uma aranhazinha na foto. Então, vou mostrar rapidinho. Pois bem, a princípio, essa imagem, ó, não tem nada demais. Só que, novamente, pô, nada demais, uma baita aranha. Repararam nesse pôster. Esse pôster é do filme tá The de sacanagem, Lost cara. Boys, Que isso? The Não é possível, Lost. cara. E no pôster, é loucura mesmo, hein, cara. Alguma coisa. Acho que as teorias pra dizer que o cara é Illuminati, né, cara? Não era possível tamanha coincidência. Doideira, sobre o filme, geral começou a investigar ele. Em um dos tweets, o Edmund respondeu: People are strange, but I'm sure you'll get it. Essa frase, People are strange, é uma música que toca no começo do filme The Lost Boys. E no trecho onde essa música toca, aparecem vários cartazes de pessoas desaparecidas, tal como o item Missing Poster. Era tudo muito Caraca, cara, que doideira, o filme cara. The Lost Boys foi gravado em Santa Cruz, na Califórnia, mesmo local onde Edmund Macmillan mora. E já que o filme parecia ser uma ótima pista para desvendar o mistério, os jogadores começaram a analisar ele inteiro. Eles repararam que várias cenas do filme foram gravadas na Boardwalk de Santa Cruz. Esse é um local famoso, um calçadão com a ponte e um parque de diversões. Analisando ainda mais fundo o filme, algum maluco lembrou lá do texto da imagem que tinha no The Lost e testou colocar a minutagem do filme com a passagem da Bíblia. Capítulo 30 e versículo 35 virou minuto 30 e 35 segundos. Caraca. E nesse trecho do filme, mostra os garotos passando pela ponte de San Lorenzo, que fica bem pertinho do calçadão. Essa ponte aí, ó, foi fechada, só que do lado dela tem uma cicloviazinha. Outra live? Claro, Val. O Valve. do Reddit falou com seu irmão sim, que pediu pra ele lá ver se encontrava algo. E parafraseando nossa querida e falecida South America Memes, eis que o usuário responde: o meu irmão, ele mora em Santa Cruz, ele acabou encontrando isso aqui. Não, jogo cara, agora passou pra vida real. A comunidade esquece, inteira cara. ficou Imagina, maluca, cara, achar esse bagulho, cara. Imagina se pessoalmente achar essa parada, cara. Que maluquice, cara. Que maluquice do caramba. Respostas, mas não foda, tinha cara. tempo a perder. Então vamos analisar essa imagem. O que o irmão de Nirvana 007 encontrou foi um cartaz Vocês tinham live no fim de desaparecido. semana? Que nada, Valve. Live aí, segunda, quarta e sexta agora. O item que eu véio. falei lá atrás. Só que aqui com a imagem de Isaac no centro e a assinatura de Edmund na lateral. Aqui tem o nome dele, a altura e o peso. Algo que é comum em cartazes de desaparecidos. Mas logo embaixo tem escrito: calme! 108, praticamente. Por favor, ligue. Será que alguém que rasgou o papel? Não, não era, né? Essa aqui, acho que não. 444-0. O que é isso? Bom, os números cortados a essa altura do jogo eram óbvios, né? Com certeza 109, seria o número claro. 109. Mas Verdade. somente com esses números não dava pra fazer uma ligação. O número dava errado. Imagina se ele mesmo tivesse feito o tal cartaz desaparecido. Caraca, seria uma trollagem do caramba, né, cara? Mas provavelmente alguém deve ter pensado exatamente nisso, mas quando testaram esse número deu certo, né? Mas o pior seria se fosse alguém que não conhecesse o jogo, que achasse cartaz, sei lá, amassasse e jogasse no lixo, né? Mas acho que provavelmente os caras do game deviam estar de olho no cartaz, né? Esperando, tipo assim, vamos lá passar lá todo dia e ver se o cartaz tá lá ainda, né? Quando ele sumir, a gente vê se postar na comunidade. Se não postar, a gente coloca outro, né? DDD pra funcionar, um código de área. E olhando de novo pra imagem, tem aqui escrito ao contrário: God is Spirit. Que vídeo é esse? Deus é Espírito. Eles Essa encontraram passagem Isaac é do na vida Evangelho real. de João, capítulo 4, versículo 24. E então o número se completou. 424 Número de telefone 0109. Lembra total a Cicada, né, também nesse ponto, né? A Cicada também era essa parada, né? Você achava o cartaz na vida real e daí era um número pra você ligar, né? Ligar nesse número. Hello, Miss Lau. Que isso, cara? I know what you came for, but I need to hear you ask me. Sinistro. Ao ouvirem, Que o pessoal doideira, notou que, cara. obviamente, Que loucura, algumas cara. partes estavam ao contrário. E ao corrigir essas partes, o áudio então ficava: Hello, Isaac. Isaac. This is your father. Uou! Seu I know what pai? you came for,
But I need to hear you ask me. Mas como vamos pedir? Ficaram malucos. Todo mundo começou a ligar pra esse número. Eu cheguei a atrasar, a notificação apareceu agora. Ô Guilherme, eu que também... Eu atrasei a live, depois eu acho que toda vez que eu fazer live, cara, eu tenho que apagar, tipo, o programado e recolocar no canal, que daí notifica a galera, né, mano? Se você só abre a live com ela programada, eu acho que não notifica, cara. Mas ao virem com mais cuidado, repararam que era, na verdade, a voz do narrador do jogo. A mesma voz que fala na introdução. E com a mensagem revelada, essa foi a primeira vez na história inteira do jogo em que foi mencionado que o narrador de The Binding of Isaac era o pai dele, na verdade, o pai de Isaac. Algo que alimentou muito a história do jogo e que foi confirmada anos e anos depois na última DLC. Mas de volta aqui a mensagem do áudio, claramente alguma senha deveria ser dita pra esse número. Afinal, esse número aí, ó, aceitava mensagens de voz. E o que é que as pessoas deveriam perguntar? Olha, foram muitos testes. Caraca, então era dava pra mandar um WhatsApp? Foi muito longe nas possíveis mensagens. Teve gente que até leu versículos inteiros da Bíblia. Só que um usuário olhou pra trás. Cara, imagina o desenvolvedor do jogo, devia chorar de dar risada vendo o que a galera mandava, né? E lembrou daquela mensagem secreta lá do item 109. Lembra que nesse item, ali no cantinho, tinha escrito Where are you? Assim que perguntaram isso na mensagem de voz. Tá falando que foi 50 minutos? Foi mesmo, porque eu comecei 9h30. Ligaram de novo, a mensagem mudou. Christ calls. Pera, qual que era? Olhou pra trás e lembrou daquela mensagem secreta lá do item 109. Lembra que nesse item, ali no cantinho, tinha escrito Where are you? Assim que perguntaram isso na mensagem de voz. Pô, mas assim, com todo respeito, era a parada mais... Não vi mensagem nenhuma no Discord, mas eu mandei mensagem no Discord, assim. Eu tenho certeza que eu mandei, cadê? Eu mandei sim. Ó, aqui, ó, não irão me chamar de mentiroso. Mas, pô, era a resposta mais simples de todas, né, pra pergunta também, né? Onde está você? Ele tava pedindo pra você pedir. Ligaram de novo, a mensagem mudou. Christ calls. Eita. Generous gods don't guide history forever. Contrário de novo, né? Ih, que papo é esse, ô Isaac? O YouTube é atrasado mesmo, Bia, não adianta. Mas enfim, né, eu corrigi a mensagem, ela fica assim, ó. Christ calls. Vamos ver. Generous gods don't guide history forever. Knowledge grows. Pô, mas tá mestre dos magos, hein? His final form ends beyond greed. We need to go deeper. E logo após vários jogadores me faria pensar que você tem que se aprofundar mais ainda naquele nível greed de alguma forma, né? Ele quer ir mais fundo? Virem essa mensagem, o Edmund tweetou. A gente quase então revelou mais mal, né? Que ir mais Só que, calma aí, se a gente pegar as primeiras letras aqui desse tweet, revela a palavra Warmer. Ou seja, a comunidade estava ficando mais próxima da solução desse mistério. O plano personagem é ver uns vídeos e utilizando depois, essa mesma lógica, o usuário Dicks in my ass... Ei, que é isso? Que papo é esse? Que isso? Decidiu pegar as primeiras... Esse é o grande decifrador da comunidade de Isaac, cara? Pô. As letras de cada palavra da mensagem de voz. CC, GG, DG, HF, KG... Dicks in my ass decidiu então tweetar esse código pro Edmund, que imediatamente deu um like no tweet. Um outro usuário, analisando esse código, decidiu colocar números correspondentes à posição dessas letras no alfabeto para formar um código. O A viraria 1, o B seria 2, C seria 3 e por aí vai. Com esse entendimento, eles chegaram no número 337747861117. Tá, acha agora porque eu tô esperando a coordenada, cara. 66527. Esse número rapidamente foi desvendado. Ele tinha o formato exato de coordenadas de longitude e altitude. E abrindo o Google Street View e colocando esse número em longitude e altitude, blau, era bem aqui onde dava, de frente para um prédio, com a numeração 100.
Pô, mas imagina, mas será que é na casa de alguém, né, cara? Imagina os caras da comunidade, os criadores do Binding of Isaac simplesmente pegaram uma casa aleatória e a galera no outro dia tá lá com um tijolo, invadindo a casa pra tá descobrindo, né, cara? Tenho que salvar o Isaac! Ana, Califórnia. Uou! Rapidamente os usuários do Reddit da comunidade Isaac se reuniram e os que moravam perto decidiram ir ao local correndo, enquanto os outros começaram a procurar pistas pelo próprio Street View. Com as atualizações no Reddit do post, o Edmund tweetou mais uma vez: não façam nada de estúpido, hein? Usem seus olhos. Enquanto isso, Tyrone tweetava: We need to go deeper. E logo após ele escreveu: os caras vão cavar lá, mano, quer ver? Eu sempre gosto de ter uma pá comigo, você nunca sabe quando vai precisar de uma. Esse post gerou um chat ao vivo e todo mundo tava na loucura ali, vivendo aquele momento. O Edmund tweetou: encontrei moedas debaixo do meu pé, legal. E aí a coisa começou a ficar muito sinistra. O Tyrone do nada tweetou isso aqui, ó: um novo desafiante se aproxima. Os caras estavam lá mocados olhando os galera chegar, assim, tá meio assustador, né, cara? Era a foto de alguém que tinha ido ao local. O Tyrone tava escondido de longe, vendo as pessoas no local. E à medida que as pessoas iam chegando, ele ia atualizando. Primeiro tinha um, agora tem 2. Tá ficando mais quente hoje. A companhia de 4. De 4 ficou estranho, né? E então tinham 6. A tensão só ia aumentando. O pessoal no local procurando, uma câmera, a internet, né, discutindo tudo que tava rolando no chat conjunto. Por que não trouxeram a pá? O pessoal que tava lá, inclusive, encontrou um negócio muito esquisito. Um cartão amarelo com várias mensagens religiosas. Arrependa-se! Uma oração aqui, ó, pra pecador. Pô, isso aqui tá meio aleatório, né? Imagina, eu sei que tem a temática religiosa, mas, tipo, sei lá, imagina só um cartaz aleatório de uma igreja evangélica que os caras acharam lá, né? Coisa assim. No verso do cartão, o ciclo de uma vida com interrogação no final. Bom, esse cartão nada tinha a ver com o que rolou depois. Ele só tava ali por alguma coincidência muito estranha. Mas bem, um tempinho depois, Tyrone tweetou: uou! E rapidamente, novas fotos dos usuários que estavam no local surgiram. Abaixo de algumas moedas, enterrados sob a terra, estava essa figura. A mesma figura que aparece no final do modo Grid. Geral tá com uma forca, cara. Era real. No local tinha algumas pessoas, elas tiraram várias fotos da figura, se reuniram, tiraram fotos. Quem que ficou com o negócio no final, né, cara? Juntos pra registrar o momento da descoberta, e a figura em si era muito misteriosa. Tinha números pelo seu corpo, símbolos na cabeça, e ao fundo as mensagens: eu sou o corpo de Isaac. Isaac está morto, me dê uma voz. Analisando os símbolos da bundinha dessa figura estranha, rapidamente os jogadores entenderam que esse era um código para o símbolo arroba. E ao pesquisarem por arroba I'm Isaac's Body, como estava escrito na figura, eles encontraram essa página no Twitter. Na época, a página não tinha nenhuma mensagem. E então, 109. A estranha mensagem Give me a voice, ou seja, me dê uma voz, deu uma ideia à comunidade. Ao colocarem o usuário arroba I am Isaac's Body e a senha Isaac is dead, você conseguia entrar na conta. E para dar voz a essa criatura estranha, as pessoas entravam na conta e começaram a twittar nela. E logo após os primeiros tweets, tem como alguém mudar a senha, mano? Foi mudada e os tweets apagados. E então, novas mensagens começaram a surgir. Eu encontrei minha voz. Nossa. Tá. Os desenvolvedores tinham alguma forma de recuperar ali o bagulho, né, cara? Só deixaram pra dar a graça. Entendemos. Pai, onde eu tô? Tem alguém aí? Onde você tá? Eu posso te ouvir. Eu tenho uma voz, um corpo, muitas vozes. Eu não quero ficar perdido novamente. Eu sou amor. Eu sou vida. Tantas vozes. Pô, muito doido, cara. Estou lembrando. E então, ele cita um versículo: não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha, ainda que eu tenha caído. Não, viver participar dessa comunidade na época deve ter sido uma das paradas mais insanas de todas, assim. É muito irado quando você faz parte de uma comunidade e tem algo, sabe, quando você gosta de um artista, algo assim, sei lá, você tá esperando aquele álbum pra chegar e você começa a ver dicas e coisas assim das músicas, sei lá, eu acho que é uma vibe parecida, né, mas muito diferente, né, que é uma parada que a própria comunidade tá investigando e que foi recompensada no final, né, cara, porque imagina se fosse só uma atualização e fosse tudo coincidência no final, né. Ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Foi mais difícil achar o Saturninho. É um recado contra o desespero. Por mais que alguém caia, existe sempre a chance de recomeço. Um dia, cara, eu vou fazer um RG ainda, cara, pô, outra promessa aí, que um dia eu faço um RG. Então, essa imagem. A comunidade desbloqueou algo escondido. Na mesma hora, The Binding of Isaac Afterbirth foi atualizado. A imagem mostra uma máquina de doação quebrada. E ao doar agora vai dar pra ir mais fundo. Após as 999 na máquina do modo ambição, você desbloqueou The Keeper. O personagem The Keeper, o mesmo da figura, foi desbloqueado no jogo, com novas mecânicas, itens. Nossa, esse personagem era diferente de todos os outros. Ele tinha moedas como vida e começava
começava com 3 tiros, muito fera. A comunidade comemorou, muitas pessoas ficaram felizes. É um jogo Binding of Isaac, só que tudo que a gente tá vendo é um RG do jogo, sabe? Que os desenvolvedores do jogo fizeram pra ele. Qual conquista, mas mais você desbloquear coisa dentro dele. do que isso foi a jornada. E é engraçado pensar nas diversas mensagens ao longo dessa aventura. Massa, o versículo final citado pelo corpo de Isaac mostra que, por mais que tenha algum mal, como que aconteceu com o primeiro puzzle que o Edmund tinha proposto, sempre tem a chance de um novo recomeço. E foi algo que ele trouxe com esse novo quebra-cabeça pro pessoal. O primeiro segredo foi quebrado por um, o segundo foi resolvido por todos. Uma forma de unir a comunidade e espalhar a generosidade. E olha só que engraçado, depois de um tempo de outras atualizações, o jogo recebeu o item Data Miner. E adivinha? Ele é um dos piores itens do jogo e ele tá na posição 109. E ó, se você quiser espalhar mais generosidade, confere um novo jogo do Edmund que tá pra sair ano que vem. Mildgenix? Achei legal. Ele tá fazendo esse jogo sozinho já tem uns 10 anos. Ele mesmo promoveu o jogo no seu próprio canal do YouTube com a câmera e jogando a parada. Vai ser basicamente um jogo de criar gato e botar eles pra brigar. Só que sendo o Edmund, certeza que vem coisa boa por aí. E bem, se tu estiver se sentindo ainda mais humilde, inscreva-se no canal. Irado, cara, assim, fantástico. Como eu falei, você participar de uma comunidade dessa enquanto as coisas aconteciam, deve ser uma das paradas mais iradas que acontecem, né? Sei lá, mano. Muito maneiro mesmo. Valeu a pena ter assistido. Só, foi ruim ter demorado tanto pra fazer isso, né? Esse vídeo tá aparecendo há muito tempo aqui e eu só não tinha visto ainda, mas realmente muito foda. Irado demais, cara, irado.